Estamos começando mais um episódio do Pastelaria Podcast, o podcast oficial da Spectra. Dessa vez, mais um episódio do Pasteur Professional para vocês. Hoje a gente vai trazer um assunto bem legal, bem bacana e interessante. Se liga, esse episódio é um dicão para quem quer voar. Literalmente. Voos maiores e para muitos lugares, muitas opções aí. Com certeza. Então, aqui do meu lado, como vocês já perceberam, nem precisei apresentar. É porque Maria, eu já tô assim, né? tudo bem? Solta. Tô vendo, Tudo ótimo. Tô vendo. Ansiosa. Tem uma pessoa muito especial aqui hoje e, além de tudo, uma grande amiga. Com certeza. E no episódio de hoje, gente, nós vamos falar sobre intercâmbio. Vocês podem imaginar e pensar que talvez não seja algo que a gente está falando ultimamente, mas a gente vai mostrar para vocês o como está sendo importante. Muitas pessoas estão discutindo isso aqui no Brasil e com os últimos acontecimentos, tanto político quanto econômico, isso tem aumentado cada vez mais. E a gente vai falar passo a passo, vai discutir oportunidades que você tem de fazer intercâmbio fora do país para se aprimorar profissionalmente, para melhorar o seu currículo e deslanchar na sua carreira também. Exato. Então, Só um detalhe, desculpa, Natan. Já me cortou, começamos bem. Não, mas é que é um intercâmbio muito específico para aquilo que a gente aqui sempre divulga, sempre acredita. Então, é uma questão muito mais voltada para uma área mais acadêmica, uma questão mais científica. Não é um intercâmbio para você ir passear na Disney. É um intercâmbio voltado à carreira profissional. Então, é por isso que estamos aqui no Pasteur Professional. Exatamente. E para falar sobre esse assunto, nós trouxemos uma convidada muito especial. Exato. É uma grande amiga nossa também, que tem uma carreira muito legal que a gente vai falar sobre isso. Exato. E a gente está aqui com ela hoje, Mariane Rossi, fundadora do Projeto Checkout. Quiçá, me atrevo a dizer, a maior conhecedora de intercâmbios para a Europa do Brasil. Exato. Falei. Ai, obrigada, gente. Independente se é ou não, para mim é. A gente já instituiu isso e ponto. Exatamente. Tá bom? Seja muito bem-vinda. Obrigada, gente, pelo convite. Muito obrigada, é um prazer estar aqui hoje. Não, o prazer é nosso. Quando a gente pensou nesse assunto para discutir, que é um assunto muito legal, muito interessante, ainda mais nos dias atuais, eu falei para Maria, temos que trazer a Mari aqui. Felizmente, a Mari é nossa amiga fora das transmissões aqui, então é muito fácil achar uma pessoa que tivesse uma qualidade muito boa para discutir sobre esse assunto. Então, seja muito bem-vinda, o prazer é nosso. Imensidade de opções e oportunidades para você que quer fazer voar profissionalmente e melhorar na sua carreira profissionalmente. Exato. Completando a mesa, como sempre, nossa pesquisadora manja tudo de Google, YouTube, pesquisadora mais rápida de CEO da Spectra, com experiência fora na Europa, nas Europa. Então, e nos States. E nos States também. Ariane, tudo bem? Tudo bom, obrigada, gente. Prazer. É bom que a Mari vai me trazer umas memórias, já que a minha irmã tá longe, mora longe, vai me dar uma memória aí de como foi a transição dela também para ir para lá. Onde sua irmã mora? Na Alemanha. Ah, na Alemanha. Vamos falar sobre isso, então. Beijo, Mayara. É bom você assistir, Mayara, por favor. Agora manda pra Mayara. Ela vai. Espalha pra Alemanha aí, gente. Exatamente. A Alemanha já ouve a gente, na verdade. Já chegamos lá, é verdade, já chegamos lá. Não tem muitos, mas já tem. Deve ser a Mayara, né? Pode ter sido a Mayara. Obrigado, Mayara. Bom, Mari, antes de começar falar sobre intercâmbio, sobre oportunidades de intercâmbio fora do país e como isso pode agregar na sua carreira, tanto profissionalmente, até como pessoalmente também. Eu quero ouvir um pouco da sua história. Para quem não sabe, a Mari é advogada, morou fora por um bom tempo, tem uma passagem muito interessante na ONU, ela trabalhou na ONU, então bem legal. Quero falar sobre isso também um pouquinho. Mas antes disso tudo, a Maria vai fazer a pergunta principal do programa para você. Vou. Antes da pergunta, eu já vou pedir para você que tá aí, dá um like nesse episódio, ativa o sininho, se inscreva no canal, compartilha com seus colegas e faz esse episódio maravilhoso chegar a todas as pessoas que têm o interesse de fazer, né? Um intercâmbio. Se inscreve lá no Spotify também, se inscreve no Spotify, YouTube. Vote nas nossas pesquisas lá, que é bem legal pra gente, ajuda a gente bastante a entender o que a gente tem que trazer de material para vocês. E compartilhem sigam a Spectra nas redes sociais também. E o Projeto Checkout. Isso, o Projeto Checkout vai estar lá no descritivo do episódio, então todo mundo vai ser facinho, só clicar lá e acompanhar o trabalho dela depois. Você pode me contratar se você quiser depois. Pode ser.
E aí, faça a pergunta. Mari, é o seguinte, a gente quer saber dessa sua trajetória linda, que a gente admira desde sempre. Então, primeiro conta pra gente quem é a Mari na Barraca do Pastel. Adorei a pergunta. A Mari na Barraca do Pastel, ela provavelmente vai fazer algo bem diferentão, assim. Ver como é que tá sendo feito e tentar fazer aquilo diferente. Uau, arrasou. Muito bom. Fazer umas misturas de recheio, isso, aquela coisa total, inovadora. Inovar, assim. Pastel de outra forma, não aquele, né, retângulo. Pastel redondo? Pastel redondo? Redondo, por que não? Tem tudo a ver, assim, com tudo que eu sempre fiz, assim. Eu, como o Neto comentou, né, eu sou formada em Direito. E eu sempre quis, assim, eu nunca quis seguir, assim, ser advogada mesmo. Até porque é uma profissão super conservadora, assim, né? O Sim, direito não tem muita inovação, assim, né? Tem uma inovação, sim, mas eu não, assim, quanto eu queria assim, inovar, não tinha. Não suficiente para você. E eu lembro quando eu tava no final da faculdade, eu queria muito ter a experiência de morar fora. Mas, ao mesmo tempo, eu também não queria largar tudo, assim, e eu queria algo que pudesse dar uma continuidade, pudesse agregar, assim, na minha carreira. E aí, eu descobri a possibilidade de fazer um mestrado na França. Tinha tudo a ver, assim, com o que eu queria, assim, e... Aí nessa área mesmo? Nem nessa área, eu fiz em Direito Internacional, no mestrado. Legal. Não é pouca porcaria não, bicho. Não é pouca porcaria não. Desculpa. Aí, só que assim, nessa época era muito difícil, assim, de encontrar informação de o que precisava fazer, como é que era o processo em si. Parecia um negócio muito distante. E muito impossível, assim. Eu lembro que eu comentava com o pessoal da minha sala, assim, todo mundo olhava meio, tipo, mas você não quer ser efetivada no escritório, alguma coisa assim, sabe? Você tava fazendo estágio na época? Aqui no Brasil, sim. Sim. Mas eu queria ter outra experiência. Sim. E era muito difícil encontrar informação. Foi sempre, assim, uma luta para conseguir informação, tudo. Mas deu tudo certo. Eu consegui fazer... Eu fui aprovada para o mestrado na Universidade de Estrasburgo, na França. E quando eu tava lá, assim, abriu muito a minha cabeça. Eu conheci gente, assim, de vários lugares do mundo. E muito brasileiro também, assim, de outras universidades. E eu percebi que tinha muita oportunidade internacional que a gente nem ficava sabendo aqui no Brasil. Que legal. E isso foi, assim, mudou muito a minha cabeça. Nossa, deixa eu fazer uma pergunta. Você foi pra França... Você fala francês? Eu falo. Não fala francês. Não sei. Boa pergunta. Porque lá eles não gostam do inglês, né? Não, mas tem muito mestrado em inglês também lá. Mas você já foi falando ou você se preparou? Mas eles te respeitaram quando você mudava para o inglês, porque dizem que o francês, né? Não, isso eu acho uma verdade, viu? Eu acho que é um estereótipo muito verdadeiro. Pelo menos a minha experiência foi muito verdadeira. Eu falava, assim, um pouco já de francês, eu conseguia me comunicar, mas era um francês bem mais ou menos, assim. Era o mínimo necessário, sabe? Pra sobreviver. Exato. Passar fome, né? Nossa. Vai tomar vinho, vou tomar bastante vinho. Bom. Mas é interessante que tem muito mestrado em inglês também lá, e eu não sabia disso na época. E mas é uma se coisa que eu passo soubesse, para as você pessoas. teria pedido em inglês, você acha? Olha, eu sinceramente não sei. Eu acho que não, porque eu gosto, né, da ideia de tentar algo novo, mas confesso que eu teria ficado meio balançada. Talvez assim. até porque talvez fosse mais fácil, né? Porque você já sabe inglês. No final, sua dissertação foi escrita em francês. Foi em francês. Nossa, então, que tá lindo. aí a dificuldade. Foi uma dificuldade. Temos um ponto importante aqui pra gente discutir. Não, mas calma que não significa que você tem que saber francês pra ir. Ela vai falar. Por isso que ela tá falando da opção em inglês, né? Foi difícil escrever uma tese em francês? Foi bem difícil. Eu conheci um cara uma vez na época da USP, que ele era químico, ele trabalhava com perícia criminal e ele era chileno, mas ele fez química na Rússia. Gente, então aí ficou melhor aí esse eu falei, dialeto aí. assim, química já não é fácil. Aí a pessoa vai lá e faz na Rússia. Nossa. Aí é você colocar o quadrado, então, por isso que eu perguntei se, tipo, foi difícil escrever. E eu achei difícil. Ainda mais assim que no direito tem muito essa coisa da argumentação. E é uma linguagem muito formal. Vamos fazer um episódio em francês, só para aquela gente. Chama o Bilbo para entrevistar. Vamos fazer um episódio em francês. Enfim. Vou colocar uma legenda aqui, gente. Desculpa, a partir de agora é só francês. Eu não vou participar. A gente vai fazer só mímica. Você só vai participar com alemão, né? Pelo menos. O alemão a gente enrola. Não, vamos contratar a legenda, alguém dubla a gente em francês e ela fala em francês. Verdade. Né? Pode ser? Bom, para de interromper a nossa convidada. Vamos lá, Mari, volta. E eu tava lá na França, né? Eu conheci gente de vários lugares do mundo, descobri que tinha muita oportunidade internacional. E quando eu tava lá na França, parte do programa você tinha que fazer um estágio.
Só que apesar de ser parte do programa, eles não te ajudavam a encontrar o estágio. Ah, que fácil! Nossa. Isso eu só descobri quando eu tava lá, tá bom? Então, foi uma surpresa bem assim mesmo. E aí eu tive que descobrir como é que você encontrava um estágio em outro país. Que era muito diferente de como era no Brasil. Aqui no Brasil, falando agora, né, da minha área, era muito assim, tinha as empresas mais conhecidas aqui no Brasil e também era muito por indicação, de você conhecer um amigo, assim. Lá E eventualmente não. as empresas têm convênios com as universidades, né, aqui no Brasil. Então também. elas mandam direto, enfim, você fica sabendo de alguma forma, né? Sim, e lá não, lá era bem diferente, assim, era muito você tem que mandar uma carta de motivação, eu não sabia nem que era uma carta de motivação. Uau. Nossa. E também, assim, era sempre assim, esse processo de você mandar uma candidatura, depois talvez tinha uma entrevista, era muito diferente. E eu penei muito nessa época, assim, pra entender como é que funcionava. Eu lembro, assim, que eu mandei muita candidatura, demorou muito pra conseguir fazer um negócio bem feito, mas... e eu tentei em vários lugares, né? Em um deles, que foi a ONU, que eu muito tentei, assim, achando que, nossa, eu não tenho nenhuma chance, né? Nunca que eles vão me querer. E deu certo. Olha, e eu lembro muito que foi engraçado, que eu comentei, né, com o menino da minha sala, lá do mestrado, que era francês, falei, né, os lugares que onde você vai tentar no estágio, não sei o quê. Aí eu falei, acho que eu vou tentar na ONU, que não sei o quê. Aí ele, não, lá nem tenta, porque é só por indicação lá. Nossa. E deu certo, senão não conhecia ninguém. E, aliás, muita gente, assim, que eu... Lá no estágio também, assim, muita gente também não conhecia ninguém. Foi realmente só pela plataforma deles, de candidatura mesmo. Quem disse que um dia o Pasteur não ia ter alguém na mesa que trabalhou na ONU? Que é high level aqui, né? High level. Não adianta, gente. Não adianta, gente. A gente traz pessoas assim, entendeu? Aqui é impacto, a gente tá no impacto. O que você fazia na ONU, assim? Essa parte é mais complicadinha de explicar. Assim, eu trabalhava na parte de procedimentos especiais, que significa, assim, um mecanismo de proteção de direitos humanos da ONU. Quando um país está sofrendo alguma violação de direitos humanos... Tipo a Ucrânia, não, brincadeira. Poderia ser. Não, mas teve, né? Sim. Aí as pessoas podem fazer denúncias para a ONU, isso aqui está sendo violado, está acontecendo isso, não. E aí a ONU analisa isso, se tem... vai buscar se tem procedência, se é verdade e tal. E se ela achar que tem, assim, tem fundamento, ela manda uma cartinha pro país pedindo explicação, falando que ele tá violando tal tratado, que não sei o que, não. E eu fazia as primeiros drafts da cartinha. Olha, que legal! Isso. Suas palavras ecoando, mundo afora, chegando nas pessoas mais importantes do país. Nossa, era muito legal, assim, porque eu aprendi muito de todos os países, né? Imagino! Foi uma experiência muito... E quanto tempo você ficou fazendo? Fiz estágio, foi 6 meses. Que da hora, que legal. Intensos, pelo jeito, né? Foi, era full time. Então, onde fica? Para a própria França mesmo? Não, eu fiz estágio na Suíça, em Genebra. Eu ia falar que a sede da ONU fica lá, né? Podia ser em vários lugares, na verdade, mas é que esse em particular de direitos humanos era lá. Mas uma coisa que eu achava muito legal também do mestrado é que você podia fazer estágio em vários países da Europa. E isso era muito legal. Muito legal, né? Nossa, porque abre muito, assim, as possibilidades. Exato. Isso é muito bom. E depois da ONU? E aí, como foi? Aí você pensou em ficar lá e dava para ficar? Você decidiu Dava para ficar, porque o que acontece? Quando você termina o mestrado, muitos países da Europa, você tem um período que você pode ficar no país procurando um emprego. E se você consegue um emprego, você pode converter seu visto para o visto de trabalho e ficar lá. Eu pensei muito nessa possibilidade, mas eu acabei voltando, eu decidi voltar, e aí aqui eu estava trabalhando com consultoria para empresas, né? Mas eu tinha ainda muita vontade de assim, atuar nessa parte de oportunidades internacionais. A Mari é super empreendedora, para quem não percebeu, mas ela tem uma mente super empreendedora, a gente conversa bastante sobre isso, é muito legal. E aí? Nossa, eu gosto muito, né, dessa verdade mesmo. E aí eu decidi criar o projeto Checkout, justamente assim, para trazer mais informações sobre oportunidades internacionais e poder, assim, ajudar as pessoas que querem fazer uma pós-graduação na Europa, especificamente. Legal. Perfeito. Para quem talvez não conheça ou não entendeu, o que é o projeto Checkout? Só para a gente... Você acabou de falar um pedacinho, eu imagino, mas o projeto Checkout surgiu como? Por que você decidiu fazer o projeto Checkout e tudo mais? Eu criei ele justamente assim, para trazer mais informações, mas também eu ofereço consultoria nele para encontrar oportunidades internacionais para as pessoas.
E eu divulgo muito, assim, sobre bolsas de estudos, que é, assim, um empecilho muito grande para todo mundo, assim, no Brasil que pensa isso da fora. A primeira coisa que falam é, mas eu não tenho dinheiro, como é que eu faço? Não, total. Tanto é, o meu intercâmbio foi com bolsa CAPES. Que a gente viveu um pouco de uma época, eu peguei o começo disso, não do Ciência Sem Fronteiras? Exato, em que a gente tinha oportunidade do Brasil pagar uma bolsa para todo mundo ir fora, estudar fora e tal. Hoje em dia a gente não tem essa opção, né? Mas pode falar. Eu ia perguntar justamente isso, que a gente estava falando um pouquinho fora aqui antes das gravações. O quanto que o discurso ou toda essa questão política que tem acontecido nos últimos anos de falta de incentivo à pesquisa, muitas pessoas estão saindo do Brasil para poder estudar fora, que é a fuga dos cérebros, né? Que as pessoas comentam. Grandes pesquisadores, por exemplo, têm áreas muito específicas que não têm uma oportunidade aqui no Brasil, então é muito mais fácil a pessoa já ir fazer o mestrado, doutorado. Quanto que isso impactou nos últimos tempos para esse tipo de procura para você? Deve ter sido muito, né? Assim, muitas pessoas... Aumentou bastante, assim, eu vejo. E muitas pessoas que me procuram é justamente por isso, assim, eles falam que eles não veem, assim, muita possibilidade para eles aqui no Brasil, assim, das coisas de atuar na área que eles querem. E eles falam que eles querem ir para a Europa justamente para isso, assim, que lá eles acham que vai ter mais oportunidade. E eu também acho. E eu concordo. Olha. Então, na atual situação, não dá para falar que não. E se a gente for pensar em modelos de países, por exemplo, se você pegar o Japão, que hoje é super bem desenvolvido, eles estruturaram a educação há muito tempo, mandando pessoas para fora para aprender coisas e voltar para o Brasil, para o país, desculpa, para o Japão. A própria Índia faz muito isso. Quando você está fora do país, sim. você vê indianos e chineses também em vários lugares. Por quê? Sim. Porque os países estimulam que a pessoa vá para fora, aprenda uma tecnologia, e a ideia é que essa pessoa volte para o país Que para era a poder... ideia do Ciência Sem Fronteira. Isso, porque exatamente. você era obrigado a voltar, você tinha um prazo para ficar no Brasil. Inclusive, você tinha que ficar aqui depois um certo tempo. Exato. Mas a minha bolsa CAPES também era assim. Mas isso que você falou, disso que tem que voltar, é uma dúvida que o pessoal me pergunta muito. Mas se eu conseguir uma bolsa, eu necessariamente tenho que voltar para o Brasil? E não, a maioria das bolsas não tem isso. Tem algumas que têm isso, sim, mas muitas não têm. E é uma coisa que eu tento passar para as pessoas, isso também, essa informação. Nossa, quantas curiosidadezinhas muitas pequenas, informações, né? São detalhes, né? Eu sempre achava que tinha que ser paga do próprio bolso, mas ao longo do tempo, inclusive, o Marcos, para quem não sabe, é o namorado aqui da Mari, com quem eu sempre conversei bastante, ele sempre me trazia umas bolsas, olha essa bolsa aqui da Europa, que não sei o quê, eu falava, caraca, tem muita oportunidade mesmo, né? Tem. E as pessoas não ficam sabendo. Então, qual que é o primeiro passo? Então tá, decidi, vamos fazer um beabá. Qual que é o primeiro passo? Eu quero ir para fora. Primeiro procura a Mari. Não pode ser. Esse é o primeiro passo. Segue o projeto de checkout. Segue o projeto de checkout que já vai te ajudar O melhor bastante. mesmo é escolhe qual país você acha mais interessante. Ela fala assim, bom, aqui vamos... É isso que eu ia falar. Qual que é a primeira coisa que alguém que pensa nisso, ou que está querendo ir fazer intercâmbio fora, precisa fazer? Eu falo que o primeiro de tudo é você começar as pesquisas, assim, de qual país que você pretende ir, ou quais países. Fazer, assim, uma lista mesmo. Tá. E depois disso, assim, quais áreas ou qual área, assim, que você quer. E começar as pesquisas de programas nessa área, programas de mestrado que eu falo. E aí, com relação às bolsas, o que acontece? Tem vários tipos de bolsa. Algumas bolsas são super divulgadas, principalmente as bolsas governamentais, assim, dos países, elas são muito divulgadas, então não é muito difícil encontrar elas. É divulgado, você está falando lá, né? Porque aqui não chega essa informação, ou chega? Chega assim, chega se você vai um pouquinho, assim, se você vai, segue sites, assim, disso, eles divulgam bastante. Tá. E é legal já saber disso, já abre muito a cabeça saber dessas oportunidades. Mas também tem muitas bolsas das próprias universidades de lá. E essas não são muito divulgadas. É realmente assim, você tem que entrar no site, pesquisar, isso... Então tem uma etapa anterior, inclusive, você precisa saber qual universidade que eventualmente você gostaria de ir, porque são muitas universidades que os países têm. Então, se você não sabe especificamente, e a Europa, a gente tem algumas, mas eu acho, pela minha impressão,
elas são menos divulgadas do que, por exemplo, as dos Estados Unidos. Eu também acho. Não é? Isso é melhor ainda, dá mais oportunidades, você tem mais chance mas e você menos tem que concorrência. ir mais atrás para saber quais são as melhores universidades de cada país. Não, perfeito, mas ao mesmo tempo você tem menor concorrência, isso facilita o seu processo, talvez, de você conseguir uma comparativamente aos Estados Unidos, que todo mundo fala dos Estados Unidos, entendeu? Não sei. Eu costumo falar para as pessoas assim, você escolher alguma bolsa, tudo bem você escolher alguma bolsa bem concorrida, né? Mas também é legal você procurar essas que são mais escondidinhas, assim. Você tem uma chance maior. Eu também acho. Com certeza. Mas então a primeira coisa então é procurar listar o país que você quer, e depois a faculdade para poder procurar as bolsas. Isso, essa parte vai levar um bom tempo, assim, ela não é algo rápido. Assim, bota um mês que você vai ficar nessa, entrando no site, e os sites nem sempre são tão legais, assim. E nem sempre são em inglês, eu imagino, pode ser a língua nativa, aí você quer saber, tipo, sei lá... Acontece. Na Noruega, esquece. Na Noruega é bom. Ixi, esquece não, volta. Na Noruega é ótimo. O único problema da Noruega é que você precisa ter muito dinheiro, porque, gente, eu não tô para conhecer um país tão caro quanto a Noruega. Não, conhecer. é que não é que a Noruega é cara, a gente é pobre. É um ponto de vista. Entendi. É só isso. Nossa. Mas tem algum país que é bem difícil, que você sabe que é de procurar no site, mais concorrido. Mais concorrido. Site, você diz o que é de concorrido? De dificuldade de ser concorrido. Assim, para procurar informação. É difícil encontrar informação nele. E todos os sites da Itália eu acho complicado, assim, porque você clica no link, ele não abre, aí tipo, você manda mensagem, eles não respondem. Eles têm o sangue latino, né? Tipo, nossa. E o concorrido? De onde puxar. Concorrido, aí eu já diria que é mais por bolsa, não é nem tanto pela universidade, né? Universidade, claro, as mais famosas sempre vão ser um pouquinho mais concorridas, mas eu não acho que é tão assim, né, também. Eu acho que bolsas costumam ser mais concorridas. Tem algumas que são mais famosas, assim? Tem. É que eu não sei se eu tô cortando. A gente tá metralhando um monte de pergunta na Mari, que é muito legal e a gente desconhece. Não, eu não sei se tem uma ordem pra te perguntar, né? Então... Não, fica à vontade, assim, o importante é ficar claro, assim. Chegamos lá, procuramos, então, qual país, faculdade, mas tem bolsas que são mais tradicionais e que são... Tem, eu acho legal, assim, se você tem algum país em mente, ver qual que é a bolsa do governo deles. Essa é sempre legal. Normalmente tem bolsa do governo. Por exemplo, na França tem a Eiffel, que é uma bolsa super famosa, mas essa bolsa do governo especificamente é para áreas específicas. São muitas áreas que eles aceitam, mas são para algumas áreas específicas. Já, por exemplo... Quando se diz áreas específicas, só para deixar claro aqui, se eu faço, sei lá, veterinária e não tá lá, eu não consigo pegar essa bolsa, porque é para psicologia, sei lá. É isso. Tá bom, e tem alguma área principal? Porque eu lembro, por exemplo, numa época o Canadá tava recrutando uma galera geral. Só que aí eu lembro que não era farmacêutico, no caso. Mas eu no direito também sofria isso. Eu tinha a impressão que, nossa, nada só engenharia consegue, gente. Então engenharia pode ser que seja sim, com certeza tem muita oportunidade para engenharia. Deu certo mesmo. Mas também, assim, eu diria que todas as áreas têm alguma bolsa, porque tem muita bolsa que não tem essa restrição de área que eu mencionei. A Chevening, que é a do Reino Unido, por exemplo, ela é para qualquer área. Então, assim, se você faz... Do governo, essa também. Também. Se você faz, deixa eu ver, arqueologia, pode, entendeu? Que legal. Coisas assim, bem diferentonas. Também, provavelmente também pode. Mas então tem outras que são gerais. Então, recapitulando mais uma vez, procura os países primeiro, depois procura as universidades. E aí é bom quando você procurar os países que você quer, já olhar as bolsas do governo que são as etapas. Isso já vai deixar vai dar uma clareada já. Deixa eu só fazer uma pergunta ainda dentro desse assunto. A gente não saiu do assunto ainda. Não, da questão das bolsas. Nem saiu ainda. Da questão de... Enfim. Você tá pensando em ir pra Espanha, pra França? Você tá pensando em algum lugar fazer uma bolsa? Você quer... Gente, não me larga sozinho não, que não dá não, filha. A gente é híbrido. Online. Tá. Se a pessoa é super privilegiada, por exemplo, e não necessariamente precisa de uma bolsa, ela também consegue fazer... O caminho é diferente ou não? Não, o caminho não é diferente, é praticamente o mesmo, só que é mais fácil de você conseguir. Sim. Assim, vamos supor que vai todo mundo que se candidata para um programa. Só os primeiros colocados que vão conseguir uma bolsa, se for um que é junto, a candidatura do mestrado da bolsa. É uma possibilidade. Nesse caso, só as primeiras pessoas conseguiriam a bolsa e as outras conseguiriam entrar no programa. Vaga, isso. Mas
custeando todas as despesas, enfim. E a bolsa também, quando você fala, ela é para quando você está lá e vive lá. Você tem ainda a sua despesa de como chegar até lá, moradia. Depende, alguns cobrem também. Quando eu falo as bolsas, normalmente estou falando de bolsa integral, que é a anuidade da universidade e custo de vida lá. Tá. Algumas também cobrem também a passagem aérea para você ir até lá. Uau. Nossa, que legal. Qual é já que a gente chegou nesse assunto, eu não ia falar ele agora, mas quando a gente pensa numa bolsa da Europa, quanto que é uma média, assim, sei lá, 1.000 euros, 1.500 varia conforme o euros? país. Isso varia muito. Mas às vezes Mas tem uma na média, não Noruega sei. precisa ser 5.000 coroas, porque não dá pra você comer. Não, Reino Unido também, assim, não é a mesma Libras, coisa que né? você estudar na Espanha. Quanto Agora, era uma no Reino Unido? Portugal Tem uma deve média? ser mais A barato. da Tivni que eu mencionei, ele varia conforme a cidade que você escolhe. Caramba, tudo varia. Não consegui pegar um número, gente, Mas desculpa. da Itália, só pra dar um número, A mais chata. 900 por mês. 900 Que é a Deus. Maete, que é a do não, governo tá. da... Não, é bom valor. Portugal deve ser um valor menor também, porque lá, Deve em ser teoria, menor. você tem... Normalmente acompanha o custo de vida do O custo de lugar vida do mesmo. lugar, Normalmente, assim, você não vai ser rico, mas não, você vai pagar suas contas. não, mas Mari, isso é uma característica de um pós-graduando. Faz parte. Né, gente? Faz parte do combo. Faz parte do processo. Mestrado, doutorado, qualquer coisa, querida. É voto de pobreza. Mas pensem que é um investimento na carreira de vocês, haja visto todos que estão aqui nessa mesa hoje. Então, recapitulando de novo, pela 50ª vez aqui. Vai ter corte disso. Vai ser super didático. Eu vou fazer, sabe aquele jogo lá de ficar apertando o botão e aí ele aperta de novo? Memória. Eu vou fazer isso Jogo até da o final memória. das palavras aqui, pra gente montar um roteiro de quem quer aprender aonde, ou pelo menos começar a busca por bolsas. Facinho pra ficar vocês, fácil. hein, gente? Então, você primeiro escolhe os países, depois você procura as universidades, depois você, ao mesmo tempo que procurou os países, você já começa a olhar as bolsas do governo, que talvez são as que tenham mais acesso, certo? Sim. E depois? E das universidades. Exato. E depois tem alguma outra coisa a mais? Ou aí já começa a ficar muito específico para cada caso? Não, na verdade, eu acho que depois que você faz essa primeira pesquisa, o resto vai vir naturalmente. Porque a partir do momento que você estiver fazendo essa pesquisa, você vai encontrar algumas coisas que você vai se interessar mais. É óbvio. E aí você vai ver assim, tá bom, esse aqui eu gostei mais, o que ele pede? Aí você vai ver os documentos que precisa, quando que é o deadline dele. Então vai ficar mais claro naturalmente, assim. Eu diria que o mais difícil mesmo é esse comecinho, porque é o que dá mais trabalho e exige mais esforço mesmo. E persistência pra você continuar. E você já começa ajudando daí, Mari. Sim. Legal. E já que a gente está falando de tudo isso, qual que é a vantagem de ir para a Europa? Assim? Qual que é a vantagem, fora essas que a gente está falando, obviamente, que você faz pós-graduação fora, quando você volta para o Brasil, seu currículo está muito melhor. Beleza, entendi. Mas por que eu escolho a Europa? Tem alguma luz que pode avisar a gente, até para estimular as pessoas, ou por que ela pode procurar na Europa algum tipo de bolsa? Nossa, eu considero várias vantagens, na verdade. Primeiro, assim, eu acho que é legal diferenciar, assim, que é diferente você fazer um mestrado aqui no Brasil da Europa. Aqui no Brasil, eu acho que tem muito uma conotação acadêmica, normalmente. Na Europa, não necessariamente. Tem muito, assim, tem vários tipos de programa, vários mais voltados para profissional. E a duração também, assim, lá tem mestrados de 1 ano e outros que são de 2 anos, né? Mas, assim, varia bastante. Dá pra você encontrar algo mais... Pra tudo que você quiser, assim, tem algum programa pra você. E o que eu achei muito legal foi essa questão do estágio, porque aqui no Brasil não é uma coisa comum você, no meio da sua pós-graduação, ser obrigado, né, a fazer um estágio. Muito pelo contrário, quando é um mestrado acadêmico... A gente tem o mestrado profissional, que aí é outra conotação, mas o mestrado acadêmico nem é tão bem visto, assim, você trabalhar e fazer mestrado. Antigamente, a academia tinha... Hoje tá melhor, graças a Deus, mas não tem essa questão do estágio, né? Lá, pelo jeito, é mais comum. É mais comum, sim. Mas também depende do programa. Tem vários que tem isso do estágio junto, tá? Alguns, inclusive, eu já ouvi pessoas dizendo que a universidade ajudou a encontrar, tinha parceria. Não foi o meu caso, que inveja, como eu né, já disse, mas isso existe. E uma outra vantagem, assim, eu acho que é realmente na Europa, justamente por tudo ser tão perto, assim, os países ser tão perto, normalmente tem pessoas de muitos países estudando lá com você. E isso eu acho muito rico. É uma mistura cultural muito rica, né? Eu acho que a Europa, ela tem muito isso, ela te proporciona
uma interação com pessoas tão diferentes, eu acho que isso é muito rico mesmo. Apesar do Brasil ser uma mistura linda, maravilhosa, Sim. A gente vive na mesma cultura, nós somos brasileiros, né? A gente importa algumas culturas, né, das nossas origens aí, mas na Europa é um negócio muito... E assim, você tá aqui, daqui meia hora você tá na França, daqui meia hora você tá na Alemanha, você vai pra Itália, só dirigir 2 horas tá em outro país. Então é muito fácil, é muito ágil a movimentação das pessoas, né? Sim, isso eu acho uma vantagem gigantesca, assim, que não era nem algo que eu sabia quando eu fui, sabe? Foi algo que eu imaginava, assim, legal, vai ser mais fácil de viajar, com certeza é algo que passava na minha cabeça. Mas o quanto isso é verdade e o impacto que isso tem, eu só fui perceber lá mesmo. E você acha que essa diferença, essa mistura cultural engrandece muito as nossas experiências também, né? Com certeza, assim, até para você perceber as possibilidades mesmo. Às vezes você conhecer a pessoa de um outro país, assim, entender a visão dela, da sua área. Mas, assim, a pessoa que estudou em outro lugar, isso é muito mais enriquecedor, eu acho. É o famoso networking também aí, né? Porque se você é uma pessoa que realmente quer trabalhar, por exemplo, fora, ou no seu caso, por exemplo, que era direito internacional, tem tudo a ver você viajar pelo mundo trabalhando, né? Então, é muito bom você conhecer e ter networking de pessoas de outros lugares para você interagir e tudo mais. E eu acho que é aquela coisa, quando você volta para o Brasil, dentro daquele contexto que a gente estava falando no início, né, de países que investiram na transformação do país pela educação. Quando você vai para fora e volta, você também acaba tendo uma evolução profissional, uma carreira muito melhor. Então, eu acho que só tem vantagem, no final das contas, por esse lado, né? Existe alguma desvantagem assim, Mari, você acha? Eu não vejo, viu? Desvantagem. Não, é que aí pode soar como eu se... Eu acho muito difícil, porque se a gente tá falando de educação, gente, não tem desvantagem em educação. Conhecimento é pra você, né? Exato, eu acho que é o lance do investimento mesmo, quanto você tá disposto a investir na sua carreira. E a gente tá falando de um mestrado, como a Mari também trouxe aqui, você tem opções de 1 ano e tem opções de 2 anos. É pouco tempo para você investir na sua carreira e é um salto gigantesco, né? Nossa, sim. E eu acho, mas isso é engraçado, né? Que meu público do Projeto Checkout é assim, tem muita gente que é recém-formada. E eu vejo que às vezes eles têm essa ideia Ansiosos, assim, que, nossa, não, mas um ano, não sei, se vai que vou perder tempo. Vou perder tempo, nossa. Gente, pelo amor de Deus. Gente, é verdade, eu tenho vontade de Mas eu acho que fica preocupado com a idade, sabia? Que também é outra coisa que estranha, porque a pessoa é jovem. Exato, muito... mas parece que estão querendo antecipar, né? Fiz 30 anos, já tô velho, tô velho. Gente, não. Você tem que ir, né? Esse também tem esse público também, que vem me perguntar de, nossa, será que eu tô velha demais pra ir? Meu Deus, não. Não, e essa era uma pergunta que eu ia emendar aqui. Existe uma idade, uma melhor idade pra se fazer isso? Na verdade, antes de melhor idade, eu ia perguntar a recepção das universidades de lá pela pessoa aqui ser nova ou velha, tem diferença? O que é velha? Não, mas nova, olha, 20... veja bem, querido, não, vocês entenderam. Corta. Tem diferença na recepção, não tem diferença na recepção perante a universidade lá em receber uma pessoa de 20, de 30 ou de 40, por exemplo? Então, assim, não... Teoricamente não tem, mas o que eu percebo, assim, algumas bolsas elas colocam o limite de idade. Isso é muito ruim. Eu acho péssimo isso, mas isso acontece. O limite de idade vai variar, né? Claro, mas só para dar um exemplo, tem uma bolsa da França que coloca 25 anos de limite de idade. Nossa. Pra começar, né? Nossa, uma paciente. Tinha que ser para começar. 25 anos para começar a mandar currículo. Deveria. Só que não, muito né? absurdo, mas tem várias que não têm limite. Então, assim, eu acho que essa é uma parte da pesquisa que o pessoal também fica meio desmotivado, assim, quando começa. Mas tem várias que não tem limite, tá? Então, assim, as que não tem limite, realmente, você pode ter qualquer idade e conseguir. A gente falou aqui de bolsa de países específicos, mas tem bolsa da União Europeia também, não tenho impressão? Ou eu tô falando uma besteira muito grande? É a do Erasmus que você tá falando. Isso, exatamente. Sim. O que é essa bolsa? É maravilhosa. Ela tá tipo... Dá até vontade, né? A pessoa é mais... ela dá uma injeção de ânimo, do tipo, gente, vai fazer a bolsa lá fora. Ela tá tipo álbum de figurinha, não. A Erasmus, nossa, que é brilhante, cromo, top. Eu sou muito fã dessa bolsa. Ela é uma bolsa que eu não sabia na época da faculdade, tá? Eu só fui descobrir depois dela.
E como que é, né, as bolsas de mestrado lá? As universidades da Europa, algumas se juntam, criam um mestrado específico em alguma área específica também. E aí esses programas, eles dão bolsas. E assim, você entrando nesse programa, você necessariamente vai cursar o mestrado em mais de um país. Nossa, que maravilhoso. Sim. Quanto tempo é o mestrado, nesse caso? 2 anos? Esse, 2 anos, normalmente, Tá. 2 anos. Mas assim, aí vai variar conforme o programa, eles têm muitos programas diferentes de mestrado, mas tem alguns, assim, que você estuda em 3 países diferentes, e sempre em umas universidades super conhecidas, assim, Gente, sabe? Legal. Eu acho que tem uma amiga minha que fez. Na Via época da esse USP. esse Acho que foi a programa. Luana. A Luana E esse é um que não tem Carolice. limite de idade. Ah. Eu acho que ela fez Mas a Erasmus. principal vantagem desse é que você pode fazer, então, em 2 universidades Sim. diferentes, mas ela é bem difícil, né? Assim, pelo que eu sei, ela não abre sempre, ou abre sempre. Abre todo ano. Abre então todo ano, mas é bem concorrido. É bem concorrido, com né? certeza. Sim. Até eu quero. Eu fico vendo os programas, às vezes eu fico pensando, nossa, acho que. Vou fazer mais um mestrado, não custa nada, né? Gente, mas às vezes dá vontade, né? Não vamos negar, né? Às vezes você nossas acha- condições, eu acho que se É. você ainda tá nesse momento de investimento da carreira, que nunca é tarde, gente, Não. é uma coisa necessária. Não, Ainda eu mais hoje quero- em dia, só a graduação, né? Eu até quero fazer um disclaimer aqui que eu apoio pra caramba o intercâmbio. Eu fiz, achei que foi uma mudança muito grande. Porém, entretanto, contudo, todavia, Uhum. tem grandes laboratórios hoje no Brasil, tem Exato. grandes universidades também no nosso país. Dependendo da área que você vai, o Brasil é referência, então, assim, também dá para você fazer Exato. muita coisa aqui. Porém, quanto mais experiência você consegue fazer fora, isso só te engrandece, só engrandece a pessoa que está buscando o conhecimento, independente se ela vai ser aqui ou se vai ser fora do Brasil tal, e tudo. E por isso que a gente trouxe a Mari para a gente discutir esse tipo de conteúdo, para mostrar para vocês que todos os que estão aqui na mesa foram para fora, principalmente na área da indústria farmacêutica, onde o conhecimento fora do país ele é super rico, engrandecedor e melhora muito o seu currículo para você trazer alçar voos maiores na sua carreira, profissionalmente ou não. Porém, a gente não tem essas informações todas que a Mari está falando, não é fácil o acesso também a ela no Brasil, e é para tentar trazer isso de uma forma mais fácil. O meu caso, por exemplo, aqui foi pela própria universidade, pela e bolsa que convênio entre os tinha. professores, né? Os professores já têm os convênios. Não, no meu caso, mas no meu caso, aí, em específico, a bolsa, né? Não necessariamente da o convênio. bolsa. Mas a bolsa, eu Também. consegui uma bolsa para o meu departamento. Sim. Que era uma bolsa A com USP tem. A USP Exatamente, já tinha a USP isso. já tem algumas, E você então consegue pegar ela, né? você consegue pegá-la muito mais. Quer dizer, não era fácil porque a quantidade de bolsas ela é pequena, mas foi uma época de Ciências em Fronteiras onde todo mundo estava conseguindo Ciências em Fronteiras. Então, a chance de você conseguir a bolsa do Era departamento era grande. maior, porque poucas pessoas iam para a bolsa do departamento. Então, tem vários tipos de bolsa. E a gente, às vezes, só não tem informação onde procurar, e com certeza... Por isso que a Mari tá aqui. por isso Um que ela ponto tá que eu aqui. queria também acrescentar nisso é que não tem que ser necessariamente de você ir para lá e ficar lá, ou o Brasil, uma coisa ou outra. Sim. Eu acho muito legal você ir aprender algo novo para depois voltar e aplicar aqui. Concordo Exato. plenamente, Sim, concordo também. plenamente. Desse mesmo jeito que a gente está falando de intercâmbio, eu também, assim, não falei isso com você antes aqui, nunca te perguntei isso, na Pegar a Mari verdade. de surpresa. Vou pegar a Mari de surpresa aqui. Diplomas duplos, aqueles diplomas que as pessoas fazem metade aqui no Brasil e metade fora. Tem bolsas também desse tipo? Tem? Olha, que não, mas interessante. aí- Não peguei ela desprevenida. Ufa! Não, mas ela nunca vai estar escrevendo. Não, isso tem, mas assim, os casos que eu vi disso eram bolsas do próprio programa, assim, que oferecia. Ah, tá. Então já não há necessidade de você fazer toda essa questão e essa busca fora do país. Não, é Ah. diferente. Tá bom, entendi o Sim. processo. E tem qual o país hoje que você vê com as pessoas que te contatam? Qual é o país preferido hoje em dia na Europa que as pessoas querem ir? Queridinho. Eu ia chutar a Alemanha, porque as pessoas que eu conheço são. que a nossa Tá tudo área- na Alemanha. a O nossa povo tá tudo na área. Alemanha. A Alemanha ou a Austrália, mas a talvez Austrália eu acho não vou falar agora. É, Talvez a por Austrália causa de também. área. Da Eu acho área que tem muito a também. ver com a área. Pode ser. Eu Todo acho mundo que vai pra tem. Alemanha. Bom, pra mim tem bastante da Alemanha, sim, mas tem muito da França, mas eu acho que também é porque o pessoal sabe que eu fiz, né? Então, acho que eles me perguntam muito sobre isso. Itália eu vejo muito, e Reino Unido. Reino Unido é sempre assim, a pessoa que começou a procurar e aí ela pensa assim, eu falo inglês.
Então, Reino Unido. Entendi. Tanto que uma coisa que eu tento passar muito é que não é só porque você fala inglês que tem que ser Reino Unido. Tem vários outros países que você falam. pode fazer. Até porque alguns países do Reino Unido, talvez você nem entenda o inglês deles. É verdade, Né? nossa. Sim, e é Com muito certeza. caro também. É uma diferença absurda, assim. Se você vai fazer Tá tudo bem. Se você vai fazer o mestrado sem bolsa, né? A diferença é absurda de valores, assim. No Reino Unido é tipo 20 mil libras. Mas um ponto, assim, que eu também tento passar muito é que tem muita diferença, assim. Se você quiser fazer sem a bolsa, tem muita diferença de valores. No Reino Unido é muito caro, mas, por exemplo, na Alemanha é muito barato. Claro que, assim, tem o custo de vida do lugar, claro, né? Que em euro a gente sempre tem que pensar isso, mas em questão de universidade, é de graça, praticamente, assim. Eles cobram uma contribuição semestral, que tipo, varia conforme a universidade, mas, assim, é mais ou menos uns 200 euros. Uau! Sim. Então, assim, é muito barato. Se bobear é mais barato que no Brasil. Mas dependendo, pode ser, assim, quando a gente pensa em... Tem muita gente que vai fazer um mestrado mais voltado para profissional, para ser algo mais semelhante a uma pós, né? Tem pós que com certeza sairia mais caro. Se você botar no papel. Sim. Ainda mais para uma área tipo FGV, uma coisa mais... Que aqui no Brasil acaba sendo um pouco mais cara. Nossa. Caramba, qual que é a pós que você vai querer fazer, então? Sei lá, eu preciso escolher o país, a bolsa do governo, falar com a Mari. É verdade, vai ter um tempinho para você procurar coisas aí. Nossa, já tô seguindo já. Então, o país hoje em dia, como você mesmo falou, tem muita gente procurando Itália e tudo mais. E qual que é a área que você sente que as pessoas estão mais interessadas em procurar? Informação. Nossa, tem de tudo, viu? De área, assim, eu recebo de várias. Eu vejo que tem muita gente querendo ir pra fora. É mesmo? De várias Independente áreas de que seja a formação. Independente da formação. Eu vejo muita gente. Tem gente para química lá, para química? Tem química. Farmácia eu tenho muita gente também. É mesmo? E médicos? Médico eu não tenho tanto, mas... É que médico é difícil, né? Por conta da formação. Fazer uma equivalência fora. Médico, mas assim, eu não recebo tanto. Tenho muita gente da de direito, áreas de humanas, com certeza. Engenharia, muita gente também. Tudo, então, gente. Nossa, não, é que eu fico pensando que realmente deve ser uma loucura, né? Porque todo mundo tem, como você mesmo falou, deve ter as peculiaridades para uma área, por exemplo, uma bolsa que é focada em química e a outra de humanas, que é totalmente diferente, e aí a pessoa que tem que entender os processos, como funciona, mas é meio que cada um já sabe meio que a sua área, né? Não deve ser... Não, a área o pessoal já chega sabendo, mas tem bolsa que serve para as duas, né? Para todas, então acaba que eu atendo os dois públicos. Quem se lasca, quem deve ficar louco é você. Às vezes sim, às vezes chegam umas áreas que é bem diferentona, assim. Qual que é a principal dúvida hoje que você recebe das pessoas quando vai começar o processo ou te manda uma mensagem? Por onde começar, se tem limite de idade. Uma coisa que as pessoas acham muito é assim, que você tem que procurar necessariamente pela área. Assim, você é da área de farmácia, você tem que procurar bolsas de farmácia. E não necessariamente, como eu falei agora há pouco, que tem, assim, bolsas que é para todas as áreas. Aberto. Exato. Dúvidas também que eu recebo muito é com relação à documentação, que é muito diferente. Você tem algum exemplo mais concreto que você pode dar de documentação, do tipo de alguma Carta bolsa? de motivação, o pessoal não sabe fazer, porque a gente não é acostumado. Quais são os princípios de uma carta? Quais são os princípios básicos, assim, sei lá, uma pessoa que, tipo, isso aqui não pode faltar? Não pode faltar. A ideia da carta de motivação é você se apresentar, é você vender seu peixe, né? Então, você falar das suas experiências que você tem relacionadas à área e por que você está pronto para aquele programa. E como que ele vai contribuir para os seus objetivos futuros. Esses são os principais. E o que eu vejo, o pessoal acha que carta de motivação o pessoal tem a ideia de que é você falar o quanto você quer. Ou escrever algo poético, assim. Seria uma carta de apresentação nossa que, tipo, normalmente indústrias pedem, né? Coloque uma carta de apresentação sua. Então, é meio para você se apresentar falando das suas conquistas, né? É o seu currículo mais personalizado, assim, né? Pessoal, uma coisa assim. É um resumê ali, né? É um pouco parecido com o currículo, mas eu falo que ele tem que ter o que o currículo não tem. Exato. E a carta de motivação, assim, principalmente em processos de bolsa de estudos, é um dos mais importantes. Olha, então, sempre é requisito básico de quase todas as bolsas pedem essa carta. E depois as universidades, elas entrevistam a pessoa? Como é que funciona para confirmar? Então nem sempre. Nem sempre. Às vezes sim, às vezes não. E aí as pessoas automaticamente
óbvio, né? Elas têm que estar preparadas para poder fazer a entrevista e tudo mais. Isso, as pessoas acabam vindo com dúvida para você, ou também ou não? Vem, quando acontece, a pessoa dá uma surtada, assim. Eu imagino. Mas você ajuda numa preparação Também. Mas a entrevista costuma ser mais tranquila. Eu o percebo difícil é chegar muito na isso. entrevista, O difícil então. é chegar na entrevista, com certeza. Porque mesmo quando tem entrevista, eu percebo que ela costuma ser, assim, só as pessoas shortlisted, né? Que seria. Assim. Então, o mais difícil, com certeza, seria você chegar na entrevista. Nossa. Não, e a carta de motivação realmente assim, de uma forma geral, a carta de motivação você usa para tudo, né? Para submeter paper em revista, você tem que fazer a cover letter, que no final das contas é mostrar o porquê que você está querendo publicar naquela revista. Quando você aplica para uma vaga de emprego, a mesma coisa. Deixa eu fazer uma pergunta de documentação, né? Então, por exemplo, brasileiro, a gente tem o nosso passaporte e tudo mais. E para quem tem, por exemplo, cidadania europeia, isso facilita de alguma forma? Então, às vezes facilita e às vezes não tem diferença. Gostei da resposta. Às vezes facilita. Talvez. Às vezes não facilita, não. Talvez. Não, eu diria Tudo que assim, depende. Tudo depende. É porque tem... Às vezes fica bom, mas às vezes nem tanto. Não, assim, no geral, se você quer ter experiências fora, com certeza sempre ajuda. Isso assim, sempre. Mas com relação à candidatura do mestrado e com bolsa, nesse caso eu acho que depende, porque tem bolsa que você não pode ter, dupla cidadania, são poucas. Mas há muitas bolsas, assim, eles consideram que se você tá no Brasil, você vai ter que se candidatar como brasileiro, né? Entendi. Então a sua cidadania meio que ficaria de lado. Ah, entendi. Então, assim, pra você entrar no mestrado, eu não vejo muita diferença. Entendi, tá bom. Mas depois, Que bom. se você quiser fazer alguma coisa lá depois, com certeza ajuda. Sim. É importante saber, né? Porque às vezes você fala, eu quero... E aí tem alguma barreira que, talvez uma documentação desse Não, tamanho, foi uma né? ótima pergunta. Um ponto também, assim, que tem diferença bem grande, os mestrados, se você vai fazer sem a bolsa e você for pagar, tem algumas universidades que cobram um valor diferenciado. Se você tem cidadania, é muito mais barato, mas muito mais barato. Tem alguns que é até de graça, tipo, a Suécia é um que é comum eles não cobrarem nada se você tem cidadania. Na Suécia é um lugar, né, que se você tem a cidadania europeia, facilita muito, porque eles não costumam cobrar anuidade, nesse caso. Mas se você não tem, aí tem um valor mais carinho. Não, agora eu já vou trazer uma pergunta complexa. A gente está falando dos países mais convencionais aqui. Vamos falar pro lado do leste europeu, lá pro outro lado. A guerra está acontecendo ainda, Ucrânia e Rússia e tudo mais, e eu descobri recentemente por causa da guerra que muita gente, a gente estava até falando aqui um pouco fora do ar, que muita gente vai para a Rússia fazer medicina e essas coisas todas. Tem afetado um pouco? Você tem notado isso? Não tem? As pessoas têm ainda interesse de querer ir para o lado do leste europeu para fazer algum tipo de intercâmbio ou não, porque a guerra está acontecendo e está gerando medo, talvez? Não, assim, o pessoal tá querendo, sim. Claro que não Não Ucrânia e nem Rússia. Rússia, mas, assim, países perto, sim, continua normal, por enquanto. E tem bastante bolsa para lá também? Ou pelo leste europeu ser uma questão mais, talvez até um pouco mais pobre em relação aos países tradicionais que a gente está falando? Não, não diria que tem muita bolsa, mas tem bolsa sim. Mas eu não tenho tanta procura, assim, para aqueles países, mas tem possibilidades. E aos poucos que tem interesse, assim, por enquanto, tá tudo normal. Que legal, que legal. Não, bom saber que não tem, porque eu imagino que muita gente vai ficar com receio de ir, obviamente, por causa da guerra e de tudo que está acontecendo, mas não significa que os países deixaram de fornecer as oportunidades. Não, por enquanto não. Por enquanto tá tudo bem. O que impactou muito, que agora já voltou ao normal, graças a Deus, é o do Covid. O Como é que Covid foi? tinha impactado bastante. As pessoas cortaram as bolsas ou as pessoas tiveram que voltar? Como é que funciona? Aconteceu de bolsas que costumava ter todo ano, não teve. Alguns. Aconteceu... Nossa, ano passado foi bem tenso, porque teve algumas bolsas, o pessoal conseguiu, e aí na hora de tirar o visto, não tava liberando. Porque não tava trabalhando. Exato. A embaixada, o pessoal parou, Exato. Mas foi bem Puts. difícil, assim, teve pessoal fazendo realmente, assim, abaixo-assinado mesmo, assim, uma coisa bem... Mas aí como é que fazia? A pessoa não começava porque ela já tinha passado no processo e não começava, ficava aqui Muita gente esperando? tava correndo risco de perder a bolsa, porque não você vai, tem que né? chegar Tem que lá chegar. até tal dia e tava chegando tal dia e nada ainda. Então o pessoal tava bem desesperado. Deu tudo certo. Mas foi bem com emoção, assim. Gente. Foi bem assim, coisa de, tem uma semana e pra dar tudo certo. Nossa, Ô, Mara, muito deixa eu te difícil. perguntar uma coisa. Tem um período específico que essas bolsas abrem?
Ou a gente pode se candidatar ao longo do ano inteiro? Nossa, boa pergunta sua. Assim, tem sim um período específico. Tem. Tá Porque o que acontece? Lá, normalmente, as aulas começam em setembro. Então. Nossa, porque pra gente, vou setembro. começar a procurar em dezembro, porque janeiro começa. Não, né? Procura em dezembro pro Sempre ano na que metade vem. do ano. Mas porque o ano letivo deles é Exato. de agosto, setembro no até... verão, né? Sim. O período das bolsas varia, claro, mas eu considero assim, que se você quer ir, começar em setembro, vamos supor, a pessoa quer começar em setembro de 2023. O ideal é começar a procurar, fazer as pesquisas, tudo bem sério, no meio do ano agora já. Nossa, É um ano de antecedência. Um ano de antecedência? Sim. Porque tem bolsa que abre muito antes, e tem bolsa que tudo bem, é um pouquinho mais em cima, que eu digo, é tipo 8 meses antes, tá? Mas assim, tem Porque bolsa esse que processo também demora bastante. Quanto tempo? demora. Demora, em média, assim, depois que você tá com tudo pronto, você submete. Também varia, mas normalmente, assim, bota pelo menos uns 3 meses, viu? Normalmente. É muito difícil ser menos que isso. Entendi. É um processo longo mesmo. É longo, assim. Bota aqui um ano tranquilamente, assim. Um ano demora. Então, gente, ó. Começa agora. Tem que se organizar, Pro ano né? que vem, começa agora. Não, tem que se organizar. Bolsa, né, que você tinha comentado do Erasmus, por Isso. exemplo, ele costuma acabar as inscrições. Você pode se inscrever até, normalmente, janeiro, fevereiro. Mas o resultado só vai sair lá para maio. Agora é abril e maio, né, que tá saindo agora. Então, é longo. Então longo. você tem que começar em setembro, outubro, para ir com calma, Exato, ver todos fazer os com calma. papéis que precisam, porque de fato, senão você vai escrever uma coisa meio mais ou menos lá, uma carta de motivação ruim, enfim, para aplicar depois de 3 meses, que vai ser em começo do ano, para depois de 3, 4 meses, porque também eles devem receber muita documentação, né? Nossa, tem programa que eles divulgam, né? Alguns eles falam que, assim, 400 candidaturas. Nossa, então aí tem que ler tudo, gente do e aí ranquear quem que vão ser os escolhidos. Deve ser um monte de peneira, né? Não, vamos descartar esses 50. Aí sobram 350. Vamos descartar mais 50, porque não dá, né? Até você chegar no número de vagas, né? Sim. um monte de critérios. Mas eu ia te perguntar uma coisa, Mari. Nosso público, né? Que a maioria deles já está trabalhando, já está dentro da indústria, por exemplo, mas tem muita gente que conversa com a gente, que pensa naquela questão de transição de carreira e tudo mais. Você tem muitas dessas pessoas que você lida hoje em dia, você vê pessoas que estão trabalhando, mas que estão pensando em sair para fazer alguma outra coisa? E se sim, se você tem algum caso de uma pessoa que conseguiu de fato e ficou muito feliz por ter conseguido, viu que estava no caminho certo, tem alguma coisa assim até mais inspiracional para quem está nessa indecisão, se faz ou se não faz, porque tem aquela coisa, pô, hoje eu estou aqui trabalhando, mas tô meio perdido, quero inovar, não quero sair, não quero, mas também tenho conta para pagar. E aí, o que eu tenho que fazer, né? Então, você tem alguma experiência com pessoas que passaram por isso? Ah, sim, tem muita gente já. A maioria, na verdade, já tá trabalhando quando vem me procurar. Até porque, né, por ser um processo longo, é difícil a pessoa parar a vida dela para fazer só isso. Sim. Como você disse, contas para pagar. Exatamente. Mas eu vejo que tem muita gente que usa, sim, essa possibilidade de mestrado fora para fazer uma mudança, assim, de carreira. E porque tem essa possibilidade, né, de você atuar em uma área um pouco diferente, então isso pode ser uma possibilidade. As pessoas, assim, eu já vi muita gente que conseguiu. Um caso é de direito, não sei se pode ser de direito. Pode ser de direito. Mas que ela atuava aqui, né, já como advogada, mas era em empresa e ela gostava muito de penal, mas ela não trabalhava com penal. E ela fez uma candidatura, foi para a França, com bolsa, deu certo, conseguiu o IFEL e foi para penal, ela conseguiu mudar. Então, agora ela tá super feliz. Assim. Uma pergunta, e a gente até comentou sobre isso também. É possível você pedir a bolsa e continuar trabalhando durante o seu mestrado lá? Depende muito da empresa aqui, depende muito de lá? Como é que funciona? Algumas bolsas falam que você não pode estar trabalhando, algumas têm isso, mas além disso, eu acho que um ponto, assim, que eu acho que as empresas talvez tenham algum problema com isso, de você estar trabalhando à distância. Com certeza. Nunca vi algum caso disso. Eu tenho mas ele ainda não foi, que a empresa dele falou que ia fazer isso se ele conseguisse. Que ia fazer o quê? Ia cortar? Não, que ele ia continuar trabalhando. Isso. Tá. Só que a distância, né? Porque agora com a questão online, né, do trabalho remoto, talvez seja uma certa possibilidade. Eu não sei o quanto isso é na prática, né? É possível, porque assim, se dedicar a um mestrado não é algo simples. Não é tão simples, mas eu acho que é possível. Mas eu acho que é difícil, assim,
Principalmente quando você pensa um trabalho full-time, com a questão do fuso horário, tudo isso, eu acho que é bem complicado. Mas na Europa ainda dá pra, né? Tipo assim, se a gente estivesse falando de um trabalho, sei lá, na Índia, Japão, que aí seria 100% inverso aí. Mas, por exemplo, na Europa, que são 5 horas na frente e tudo mais, talvez dá pra organizar uma questão. Será que é uma tendência? Será que isso pode acontecer no futuro? De realmente. Porque assim. Até porque a pandemia trouxe a questão do home office, né? Bem mais rápido hoje, né? Então pode ser que seja um facilitador. Isso, agora, não, eu concordo. Espero, tomara. Aí você pensa, por exemplo, é que no nosso caso talvez não, porque exige um trabalho laboratorial, mas, pô, se você vai fazer um mestrado na sua própria área, que a empresa, em teoria, vai aproveitar do seu crescimento também, porque você... Exatamente. Porque que a empresa não incentiva e não te ajuda de alguma forma, né? Se o seu trabalho permite que você trabalhe em home office, 100%, faria todo sentido, né? Você continuar... E aí, não aqui necessariamente, você pode fazer onde você quiser, né? Exato. Esse cliente que eu comentei, né, foi justamente isso. Ele pediu uma carta de recomendação e aí ele teve que contar, né, que ele tava aplicando. E aí o chefe ficou super feliz. Olha aí. Exato, gente, olha. Vamos trazer esse rapaz aqui, fazer uma propaganda para estimular as indústrias. Às vezes a gente fica com medo, né? Quando, sei lá, às vezes trabalhamos em indústria e tal, você fica com medo de chegar pro seu chefe e falar assim, putz, tô tentando isso, ou tô tentando aquilo, você não sabe como é que vai ser a reação, às vezes a pessoa ou é demais controladora, ou não, tá tudo bem, vai, porque sabe que... eu acho que a gente precisa tomar cuidado e entender qual que é a cultura da empresa, né? Como é que a gestão entende tudo isso. Isso mesmo. E se existir algum tipo de abertura, eu acho que vale a pena propor, né? É claro que se for uma coisa que você quer muito e é importante para você, corre atrás, né? Eu sou uma louca que fala aqui o tempo inteiro que nós somos responsáveis pela nossa carreira. Então, não fique esperando a sua empresa te beneficiar com algo que vai ser bom para você. Então, corre atrás. Se ela topar, lindo, maravilhoso. Se ela não topar, paciência, falou, tchau. Dá licença, vou aproveitar aqui meu período de investimento em mim mesma. É isso. E quando eu voltar, né, se a gente se cruzar por aí, quem sabe? Não, mas eu acho que pode acontecer. Talvez esse seja o primeiro caso de muitos. É uma ótima oportunidade. Mas eu acho mesmo que a pandemia abriu muita cabeça. Eu acho que é uma oportunidade muito legal. Eu acho que a gente cai aí, mas num dilema um pouco mais profundo, que a gente teria que falar sobre questões trabalhistas. Tributárias também, como fica a questão de salário e tudo mais. Porém, eu acho que, como você mesmo falou nesse case aí, conversar com o seu gestor, entender a cultura da empresa, pode te facilitar muita coisa e de você conseguir, de fato, ir de modos alternativos, porque justamente a oportunidade agora parece que tem, né? Então, puxa, isso é muito legal. E aí? Tá indo bem? Nossa, eu tô... Gente... Vou recapitular. Gente, dá uma vontade, vocês não sabem. Vou recapitular de novo aqui. Tá coçando. Vou recapitular de novo. Escolhe, então, seus países. Exclui a Noruega, porque a Noruega é cara, porque a Maria falou. Não precisa excluir, que você vai receber proporcionalmente. Eu tenho uma amiga que fez, tá bom? É verdade, mas era Ciência Sem Fronteiras. Ciência Sem Fronteiras na Noruega, e aí quando eu fui falar com ela, ela fez assim, lá é ótimo, só guarda caro. O triplo do dinheiro que você imaginou. Depois você busca, então, as faculdades que você quer e os programas, para você entender quais são, como que vai ser o processo inteiro para solicitar as bolsas. Automaticamente, nesse mesmo tempo, você já descobre quais são as bolsas governamentais que tem no país que você escolheu, que essas bolsas, sim, são as bolsas talvez mais acessíveis, tanto de informação quanto de dinheiro. Não, de concorrência? Ou eu falei besteira? Não necessariamente? Não necessariamente, Tá. Então, beleza. Depois disso, uma preocupação muito grande é a carta de motivação, e aí tem os princípios que a Mari acabou de falar aqui pra gente, que é, na verdade, como, assim, de uma forma bem resumida, é como vender o seu peixe sobre você. Acho que, a carta de motivação é só um dos documentos, mas é um dos documentos mais importantes, assim. Até porque os documentos vão variar de acordo de universidade para universidade, né? Então, mas assim, carta de motivação quase todos têm, currículo quase todos têm. Então, aí nesse contexto aqui, eu ia perguntar, tipo, acho que por último, pra gente não esticar muito o episódio, porque aí, putz, aí vou ficar aqui 4 horas com você. A gente vai pedir consultoria gratuita aqui mais uma vez, para mais uma pessoa. Estamos pensando em mandar umas pessoas aqui para a Europa, talvez, para estudar. Brincadeira. Não, você não, Leandro. Você tá fora, você não precisa disso daí, não. Currículo. Em 2 cenários. Um cenário é a pessoa que já trabalhou, que já está, sei lá, em qualquer lugar. Vamos dar um exemplo aqui de indústria, porque é o que a gente está discutindo. E a pessoa que está saindo da faculdade.
como que isso é visto perante as universidades, se você tem algum tipo de experiência para falar sobre isso. E a minha segunda pergunta é, LinkedIn tem efeito nesse sentido ou nem tanto? Agora a primeira pergunta, né? Muito interessante o que você falou, né? Que são diferentes perfis, né? A pessoa que já está trabalhando e a pessoa que está na faculdade. Exato. Eu falo muito assim, para você sempre usar na carta, no currículo, vender onde você vender o seu peixe, usa o que você tem de mais forte. Se você já está trabalhando há um bom tempo, você consegue usar isso a seu favor. Mas não é que a pessoa que acabou de sair da faculdade tá para trás. Não é isso. Ela vai ter que usar coisa diferente. Ela vai ter que usar o que ela fez na faculdade para vender o peixe dela. Tipo as notas, se a pessoa tem só 10... Iniciação científica, o estágio, o TCC. Participação em algumas associações. Sim, nossa, TCC importa bastante. Olha aí, gente, TCC. E não é o TTC, hein, só para dizer. Brinca, piada interna, mas desculpa. Eu não sabia que importava bastante o... Pois é. Se você fez parte de alguma liga acadêmica, sei lá, foi presidente do centro de estudantes, sei lá. Tudo isso, assim, dá pra usar no CV, sabe? Então, assim, o importante é sempre focar o que a pessoa tem. Eu acho, assim, que se você já tem muita experiência profissional, é muito legal você poder usar isso, mas não é que a outra pessoa ia estar pra trás. Legal. São só coisas diferentes que é ter que focar. Que bom. Não, muito interessante. E o LinkedIn, então, não faz tanta diferença hoje em dia para esse tipo de contexto? Ou tem alguma coisa? Nesse contexto, eu não vejo tanta coisa, não. Algumas, assim, podem olhar o LinkedIn. Eu já vi um ou outro pedir para você colocar seu LinkedIn no seu CV. Um ou outro só, mas no geral, não tanto. Entendi. Não, legal, isso é bom saber, porque às vezes as pessoas vão se preocupar até com o LinkedIn sobre isso tudo, mas na verdade, se você tiver uma carta de motivação bem boa e um currículo bem descrito, você já tá com... Direto, né? Se fizer aquilo que pediram para fazer certinho, já é espaço lá na frente. Leia as instruções. Exato. Não, concordo. Ô Mari, e me diz uma coisa, qual que é na sua experiência, assim, que você já atendeu um monte de gente, qual que é o nível de assertividade, assim, para ganhar bolsa, né? Porque eu acho que para ir, uma vez que tem uma vaga e você tá na fila, pode ser que você consiga mesmo. Quantas pessoas se candidatam e quantos conseguem, você diz? Não. Acho que da sua ajuda para as pessoas irem, assim. De quantas pessoas realmente conseguem? Assim, com relação a conseguir o mestrado, praticamente todas. Que legal. Sim, se você se candidata para... Eu sempre falo para você se candidatar para mais de um programa, tá? Minha recomendação sempre para as pessoas. Pelo menos 5, assim. Sim. Perfeito. Então, sim, aí pelo menos uma pessoa consegue. Agora, a bolsa, eu acho que é legal sempre, assim, expandir o máximo possível, assim. Você tentar... Eu também falo que, assim, pelo menos umas 5 bolsas diferentes. E aí também, assim, aí a pessoa também consegue, normalmente, alguma. Acontece às vezes da pessoa ter alguma na cabeça dela que é aquela que ela quer. E às vezes isso depende muito de outros fatores, então é legal ter a mente aberta, assim, para outras. Sim. Muito bom. E só a última, talvez a minha última pergunta para a gente chegar no final, que a gente tem um bate-bola aqui no final, Mari, com você. Como assim? Um ping-pong. Ping-pong. A gente não falou de doutorado, a gente falou muito mais de mestrado, até porque você mencionou que a procura muito mais hoje para mestrado, até para a pessoa já fazer a carreira fora e começar desde o início. Mas as mesmas oportunidades e as coisas que a gente descreveu aqui e as etapas para o mestrado também servem para um doutorado, Também, total. E para o doutorado lá, você geralmente é doutorado direto ou a pessoa tem que fazer um mestrado aqui para pedir o doutorado lá para começar? Normalmente o pessoal faz um mestrado antes do pessoal. É o que mais acontece. E aí o processo é a mesma coisa, né? Seleciona os países, as universidades, entende as bolsas, carta de motivação, currículo, blá, blá. Isso costuma ter também. Se você precisar de um estagiário, mas eu posso trabalhar na França. Se você quiser, é só me mandar lá, tá tudo bem. Nossa, muita coisa, muito bom. É um conteúdo bem extenso, assim. Não, tem que gostar de ler, pelo jeito. Porque, imagina você ficar lendo manual de um monte de Eu adoro, porque você começa a ver, assim, que tem... pessoa do direito da humana. Não só isso, mas você vê, assim, o edital do programa, você consegue identificar as palavras-chave, assim, você identificar o que ele tá procurando, sabe? O que ele tá buscando, isso dá muita dica. Aí, ó. Gente, ó. Fica a dica. Não sofre, liga pra Mari, ela vai te mostrar o caminho, porque... tempo é dinheiro, né? Então, contrata gente que sabe, ficar aí sofrendo. Verdade. Não, é sério, gente. Vamos fazer o que a gente é bom. Não, com certeza.
Vamos ir pro ping-pong, então? Vamos. Bora. Maria, o ping-pong a gente faz aqui, é sempre umas perguntinhas rápidas. Então, a gente faz uma pergunta, tirando a da chat aqui, não vai ser tão rápida. Ai, gente, não acho que é. Uma palavra você define e tá ótimo. Não, é bom você falar isso no começo. Em uma palavra, defina. Beleza. Tá bom. Mas eu sempre começo perguntando qual a sua principal fonte de conteúdo hoje em dia? Onde você busca mais informação hoje da sua vida? Não necessariamente para intercâmbios, mas assim, qual a sua principal fonte de conteúdo de consumo? É Instagram, é Spotify, é internet? Qual a sua principal fonte de conteúdo? Jornal, pode ser revista? Não, o meu é Instagram e YouTube, mas acho que é porque também, como o meu trabalho é muito focado nisso, acaba que eu fico muito tempo ali também. Eu imagino. Beleza, vai. Qual que é a principal ferramenta que você chega até as pessoas? Ah, com certeza o Instagram, disparado. Nossa. Que legal. A gente já discutiu sobre isso, mas faz todo sentido no meu ponto de vista. Não tá no TikTok ainda? Não, meu público é um pouquinho mais velho, eu acho. Que bom. Que bom. Sorte é sua, Tá né? certo. Não teve dancinha? Não, brincadeira. Não ter que dançar, fazer intercâmbio. Ai, meu Deus. Maria, eu sei que você, né, eles já falaram, você tem o seu namorado, mas se você hoje estivesse sozinha, Brasil ou França? É que eu amo o Brasil. Eu amo o Brasil, não tem como, assim. Mas para momentos, tem momentos, eu acho. Tem momentos da minha vida que no passado, era França, com certeza, assim. Perfeito. Com certeza ia querer. E talvez, no futuro, eu pense em França de novo, não sei. Aí, Acho que ó. depende muito. Hoje, Brasil. momento. Hoje, Brasil. Tá Talvez pelo namorado, talvez. Verdade. Que, se você provocar muito, é capaz de ir pra França com Ele você. vai embora porque com ele ela. é o louco da França também, né? Eles falam francês. É Mas o engraçado. chefe dele não vai deixar. Ele vai ficar... Não, a gente vai trazer o chefe dele aqui também, pra ficar tranquilo. E qual a sua principal ferramenta de trabalho hoje? O que você mais usa para trabalhar hoje em dia? O que eu mais uso para trabalhar? Eu uso muito o Instagram, porque é ali que eu divulgo, né? Eu falo que é a vitrine do meu trabalho. Mas o meu trabalho também é muito escrever, né? Porque é muito revisar carta, isso. Então, eu ainda tô muito no Pacote computador Office ali. ali, né? Pacote Office ali. No Word. Tô muito Perfeito. no Word. Vai lá você. Baguete ou pão francês? Pão francês, pão Boa. francês. Vai, Brasil! Com requeijão Com ainda. requeijão na saída? Na saída. Gratinado na saída. Gratinado. Gratinado, então, não é na saída. Muito bom. Meu Deus. Não, tá bom, a minha pergunta. Vai lá. Olha lá, mas explica. Uma palavra, só definir uma palavra. O que é a vida pra Mari? Ixi. Essa é a pior de todas. Ah, né, gente, é quando ela tá maravilhosa. na mesa, ela acaba com os convidados. Uma palavra. É difícil mesmo, né? Aí você corta todo esse tempo pra minha resposta rápida dela. Então, a primeira palavra que vem na cabeça é independência. Maravilha. Uau. Nossa, gostei. muito maravilhosa. Arrasou. Muito bom, muito bom. Primeira, Arrasou, Mari. olha, Arrasou. Maravilha. Nossa. Você tem mais? maravilhosa. Adoro mulheres decididas, independentes, gente. Marcão, se prepara. Mas aí Você tem? você só vai atrair pessoas que vão somar. É isso aí. Exato. Aí evolui junto. Exato. Aí você perfeita. senta aí no foguete e só vamos. Entendeu? Você tem mais É assim que você foi perguntas? escolhido, querido. É muita mulher na mesa. É desvantagem. É muita mulher na Spectre. Vai lá, você tem mais? Eu tenho uma aqui. Vinho francês. Eu ia fazer Você ia fazer essa? juro, Então faz, juro. vai lá, vai lá, Não vai tá lá. escrito aqui. É Não, verdade, não. não tá Pode escrito. continuar. Vinho francês ou italiano? A Natan. É porque ela falou da Itália. Mas você sabe que eu gosto de vinho italiano já. A gente já conversou sobre isso. Eu sei. Mas eu achei que você poderia dar uma escorregada pra França de novo. Não, esse eu gosto mais da Itália. Nossa, dessa daí foi seu. Pensei Muito que boa. tu pegou, viu? Que era Ó. exatamente o francês versus Tá o Alguém tem italiano. mais? conectado. Alguém tem É. mais? Não. Então eu tenho só mais uma pra gente fechar. Uma dica para quem quiser procurar, então, descobrir alguma informação sobre quem está pensando realmente em fazer essa transição e buscar uma oportunidade fora de com bolsas para fazer um mestrado, fazer um intercâmbio. Você falou que começar pelo começo lá, mas o que a pessoa precisa ter, assim? Eu acho que o principal, assim, é entender que vai ser um processo longo e é super possível. Entender Perfeito. essas duas coisas, assim, que é possível sim, mas não achar que é algo que vai acontecer da noite pro dia. Maravilha, eu adoro essas coisas de caminho difícil, mas vai lá que você Vai vai chegar, ser vai recompensado. chegar. É isso aí. Mas é porque eu vejo que o pessoal às vezes quer umas coisas,
Pra ontem? Pro mês que vem. Tipo, eu vou tentar agora, mês que vem vai estar aqui a bolsa. É o ser humano, né? Ansiedade. Geralmente os jovens, né? A gente é um pouco E acha que se não é assim, é porque a pessoa acha que tem algum problema com ela, sabe? E não, tá tudo certo. É só que não é assim que acontece. A frase que rege a minha vida é Deus escreve certo por linhas tortas. Então é bem isso. Você tem que continuar tentando que vai dar certo. Nossa, foi muito bom, muito legal. O tempo passou muito rápido, nem parece que a gente tá aqui já quase 3 horas, não. Quase 3 horas. Tá 3 horas. Não. Nossa, passou muito tempo rápido. aqui, mas passou muito rápido. Galera, mais uma vez, antes da gente agradecer a convidada, não esquece de se inscrever no canal, dar o like lá, deixar um comentário pra gente, compartilhar, enviar para outras pessoas que esse conteúdo pode servir de algum tipo de ajuda para essas pessoas. Sigam as nossas redes sociais, sigam... no YouTube, no Spotify. O Spotify, eu ia falar, dar o like no Spotify, responder as nossas enquetezinhas lá, que ajuda bastante a gente, fortalece bastante o projeto, para a gente continuar trazendo mais e mais pessoas da ONU para a mesa do episódio. Mari, foi muito legal, muito obrigado. Eu espero que tenha sido, sei lá, 50% do que eu gostei de fazer para você. Foi ótimo, adorei estar aqui hoje. A gente teve uma conversa muito legal. Quem quer entrar em contato com você, tirar alguma dúvida, conversar sobre o seu trabalho e tudo mais, aonde que te acha? No Instagram, com certeza, Projeto Checkout. Ali eu sempre posto muito conteúdo sobre estudar fora, o que você tem que fazer, bolsa de estudos. Então, ali, com certeza, começa a seguir que vai te ajudar. Eu vou deixar os seus links e seus acessos também na descrição do episódio. Então, quem quiser, gente, basta ir lá, dar um clique, conferir o trabalho dela. É um trabalho muito bacana, muito legal. E com certeza ela vai estar totalmente disponível para ajudar vocês no que vocês precisarem. Exato. Alguma outra informação adicional? Não, só muito obrigada, Mari. É ótimo te ter aqui. Volte sempre. Vou adorar. Não, vamos fazer mais. A gente pode fazer um episódio mais específico ainda. E ainda mais sucesso aí com a sua jornada. Obrigada. Empreendedora, inclusive, porque mulheres fortes. Então é isso, gente. Muito, muito, muito obrigado por esse episódio mais uma vez. Lembrando que, como dizia o Pasteur, o acaso favorece as mentes preparadas e que essa informação, esses assuntos que a gente discutiu aqui, seja o acaso que vocês estão procurando. Para voar, para voar. Com certeza, para a Europa, principalmente. Então, nos vemos nos próximos episódios e tchau! Tchau! Beijo! Tchau! Tchau! Muito bom! Adorei, gente!